Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Espírita, o canal favorito de vocês de espiritismo que eu seja. Entrei no coraçãozinho de cada um e hoje vai ser a história dele, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Essa vai ser uma homenagem a esse grande ser humano, esse grande espírito que passou encarnado aqui na Terra por algum tempo. Vai ser uma biografia bem resumida de Allan Kardec e eu dividi em duas partes. A parte dele como educador e a parte dele como o codificador mesmo. Então bora! Vamos começar a história de Allan Kardec como educador. Seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Reville, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, filho de uma tradicional família lionesa, na qual vários de seus membros haviam se destacado na advocacia e na magistratura. Era de se esperar que, entre tantos familiares, advogados e juízes, ele também se dedicasse a essa área. Porém, outra era a missão para a qual estava predestinado. Desde pequeno, o jovem Denisard sentiu-se atraído para as ciências aplicadas e a filosofia. Realizou seus primeiros estudos em sua cidade natal e aos 10 anos foi matriculado no célebre Instituto de Educação de Jean-Henri Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Considerada a escola modelo da Europa, que exerceu grande influência na reforma de ensino naquela época, principalmente em dois países, a Alemanha e na França. Dotado de grande inteligência e atraído para o ensino por vocação e aptidões excepcionais, tornou-se dos mais destacados alunos de Pestalozzi, a tal ponto que passou a ser um de seus colaboradores mais eficientes, substituindo-o com apenas 14 anos, sempre que se fazia necessário. Foi nesses exercícios que se lhe desenvolveram as ideias que mais tarde deveriam elevá-lo à classe dos grandes educadores europeus. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi norteariam para sempre a vida do futuro codificador do espiritismo. Aos 14 anos de idade, criou cursos gratuitos para ensinar o que aprendia aos seus colegas menos adiantados, nos seus momentos de descanso, desdobrando a lição de fraternidade exemplificada pelo mestre. Conhecendo bastante o catolicismo e o protestantismo, preocupou-se por uma reforma religiosa que não impusesse barreiras à lógica e à observação. Preocupação esta que se revelou nos seus trabalhos em diferentes áreas, no seu discurso dos quais procurava alcançar um meio de unificar as crenças. Somente mais tarde, ao abraçar a grandiosa missão que lhe fora confiada, quando ainda na espiritualidade, é que pôde finalmente canalizar seus trabalhos para uma direção toda especial. Aos 18 anos de idade, bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluídos os seus estudos, voltou para a França. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular atração. Conhecia a fundo os idiomas francês, inglês e holandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Em 1824, funda o Instituto Técnico Reville de Educação, à Rua de Sèvres, número 35, nos moldes do já extinto Instituto de Yverdon. Até 1834, essa obra abriu novos horizontes à inteligência de um punhado de alunos que ali iam em busca do aperfeiçoamento. Reville lecionava e escrevia sobre educação, e com suas obras tornou-se uma figura popular, querida e elogiada. Em 1828 publicou o
Plano para Aperfeiçoamento do Ensino Público. Em 1831, publicou a Gramática Clássica, além de colaborações e artigos em jornais e revistas. Foi membro de muitas sociedades científicas e institutos culturais, tendo recebido diversos diplomas durante a sua carreira de professor, inclusive da América de Arras, que em seu concurso de 1831 ortogou-lhe o prêmio por sua notável memória, dissertação sobre os métodos educacionais da época. A 6 de fevereiro de 1832, deposou Amélie Gabrielle Boudot, que se tornaria sua incansável e talentosa colaboradora em toda sua obra, cujo auxílio jamais lhe faltaria em momento algum. Mesmo após a sua morte, ela não envidou esforços para garantir a vitalidade do espiritismo, lutando para dar prosseguimento aos trabalhos de Kardec, até o seu próprio desencarne. Em 1835, seu instituto técnico teve que cerrar as portas, e numa sucessão de acidentes financeiros, foi obrigado a procurar emprego como contabilista, reservando as horas de descanso na organização de novos trabalhos pedagógicos, traduções e preparação de cursos. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Fisiologia, Astronomia e outros. Escreveu numerosas obras sobre educação, que desfrutaram de grande aceitação nos círculos acadêmicos da época. Algumas de suas obras tiveram uma dezena de edições e foram adotadas pela Universidade da França. O conceito do povo francês a seu respeito chegou ao ponto de considerá-lo mestre da pedagogia moderna. As matérias que lecionou como pedagogo são Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês. Importante ressaltar o seu empenho, a sua dedicação exclusiva no campo educacional, extensivo às grandes áreas do conhecimento, o seu poder de organização, a seriedade de seus propósitos, a criteriosa observação dos fatos, somados à sua grande capacidade intelectual, que iriam desaguar mais tarde no grandioso conjunto de obras da codificação espírita, que viria a cobrir de bênçãos a humanidade. Agora vamos começar a parte de Allan Kardec, o codificador. Vamos sair da parte de Allan Kardec, o educador. A segunda fase marcante da vida de Reville iniciou-se na América, com as insólitas manifestações de Edensville na residência das irmãs Fox, no final da metade do século XIX, aproximadamente em 1848, as quais foram tomando terreno, e logo na Europa começou a assistir o fenômeno das mesas girantes. Em Paris de 1853, principalmente a recriação mais palpitante e mais original era essa. Os fenômenos constituíam para a generalidade dos assistentes um passatempo como qualquer outro. Quase que ninguém se aprofundava no estudo da causa de tais manifestações extraordinárias. Foi em 1854 que o professor Reville ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, através do Sr. Fortier, um magnetizador, seu amigo de longa data. A princípio demonstrou incredulidade quanto à autenticidade do fenômeno, em razão do seu pensamento caracterizado pela lógica austera, pelo bom senso e pelo método científico. Reville não se deixava levar por modismos, mas, quando aquele amigo lhe trouxe
A estranha informação de que as mesas respondiam perguntas quando interrogadas, resolveu assistir a algumas sessões para investigar possíveis fraudes. A partir de cuidadosas observações, pôde verificar que elas se moviam, sem que ninguém as empurrasse, que havia um efeito inteligente por trás de cada resposta obtida, muitas das quais fugiam do conhecimento cultural e social dos que faziam parte do espetáculo. Os fatos observados por Review foram de tal ordem que o perspicaz professor sentiu que algo extraordinário se passava, e desconfiando haver ali uma nova lei, iniciou seus estudos que culminaram na codificação espírita. Travando o conhecimento com a família Baldwin, passou a assistir às reuniões semanais. Pedagogo por excelência, passou a usar o método da experimentação em seu novo trabalho, sem ideias pré-concebidas, comparando os fatos e estudando os efeitos para encontrar as causas possíveis, sem aceitar prontamente qualquer explicação que não pudesse resistir à lógica e ao bom senso. À proporção que as causas desses fenômenos vinham à tona, constatou a existência de um mundo invisível, o dos espíritos, cujas leis naturais regem as suas relações com o mundo material. A partir daí, novos fatos reveladores vieram juntar-se às suas criteriosas observações. E em 30 de abril de 1856, na casa do Sr. Roustan, o professor Review teve conhecimento da sua grande missão, através de uma comunicação mediúnica, abre aspas. Não haverá mais religião, e uma será necessária, verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já estão lançados. Quanto a ti, Review, esta é a tua missão. Humilde sem compreender a razão da sua escolha para compilar uma doutrina que revolucionaria o pensamento científico, filosófico e religioso, pareceu duvidar. Mas o Espírito da Verdade lhe respondeu, abre aspas, confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Fecha aspas. Mediante essa convocação espiritual, resolveu adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar doutrina espírita ou espiritismo, nome aquele que, segundo um espírito familiar, ele teve em uma de suas encarnações, em que fora um sacerdote druida na Galia. Kardec assim procedeu, objetivando emprestar um cunho impessoal ao estudo sistemático dos fenômenos, e para aqueles que tomassem conhecimento dos novos ensinamentos espirituais, não os aceitassem por ele, um conhecido educador, mas para que todos tivessem contato com a nova doutrina, a aceitassem pelo seu teor racional e sua metodologia objetiva, independente de quem a divulgasse. Estava inquestionavelmente reservado a esse notável educador a missão de organizar, ordenar e catalogar sistematicamente as orientações recebidas da equipe do Espírito da Verdade, a fim de apresentar à humanidade a obra majestosa de cunho simultaneamente científico, filosófico e religioso. No meio do caos do século XIX, onde o ceptismo, o positivismo, o materialismo e o pessimismo reduziam a vida a simples agregação de matéria, que com a morte se extinguiria e o nada era o fim de tudo, os homens puderam contemplar a luz de uma nova doutrina, que despontava no horizonte, anunciando a claridade do dia.
Abre aspas. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida, disse Kardec. Allan Kardec sempre atribuiu o mérito de seus trabalhos aos espíritos superiores, seus principais autores, pois tudo lhe era transmitido pelas vozes dos céus, através das mediunidades postas a serviço dos seus estudos e designadas para tarefa tão transcendental. Homem de caráter crítico da observação dos fenômenos, deduziu as leis que os regem, sendo o primeiro a constituir um corpo doutrinário, regular e metódico sobre os fatos, tirando-lhes o caráter sobrenatural e subordinando as leis naturais, como tudo no universo. Das manifestações inteligentes, sob as mais variadas modalidades, a interpretação dos evangelhos, os espíritos que indicaram a Kardec o caminho a seguir, sempre se apoiaram nas palavras de Jesus, pois o objetivo desse trabalho, em conjunto, era um só: revelar à humanidade a vinda do Consolador prometido. E foi assim que, em pleno de coragem, Allan Kardec lançou-se de corpo e alma à elaboração de O Livro dos Espíritos, que veio à luz em 18 de abril de 1857, cujo título exprime bem a sua origem, representando um verdadeiro marco de luz, anunciando o advento de uma nova era, a Era do Espírito, dando cumprimento à promessa de Jesus. A partir daí, dedicou-se inteiramente ao espiritismo. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858 e também criou a Revista Espírita, também em 1858, estabelecendo um sistema de correspondência com vários países. Paralelamente, proferiu conferências, viajou estimulando a criação de novos centros e complementando sua missão de codificador. Levou ao prelo os seguintes volumes que compõem a codificação espírita. Seu primeiro livro lançado, como já dissemos, foi O Livro dos Espíritos, em 1857. Obra filosófica, contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Seu segundo livro lançado foi O Livro dos Médiuns, em 1861, obra de caráter essencialmente experimental e científica por excelência. Apresenta um roteiro seguro para médiuns, dirigentes e doutrinadores. Seu terceiro livro foi O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Consiste no Novo Testamento interpretado à luz da doutrina espírita. Diz respeito à moral evangélica, com orientações dos espíritos sobre a vida de Jesus, os milagres, as profecias e os ensinamentos morais. Em 1865 lançou seu quarto livro, O Céu e o Inferno. Trata-se de um exame comparado das doutrinas acerca da passagem da vida corporal para a vida espiritual, das penalidades e recompensas futuras. Seu último livro é A Gênese, os Milagres e as Predições, de 1868. Tem por objetivo o estudo da Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Apesar de concebida há mais de um século, nesta obra, o Espírito da Verdade revela ideias e conceitos que hoje são confirmados pela ciência moderna.
Posteriormente à sua morte, foi publicado Obras Póstumas, em 1870, reunindo seus escritos compilados por sua mulher, Amélie Gabrielle Boudou. O livro Obras Póstumas é dividido em duas partes. Na primeira delas, enfatizam-se os aspectos doutrinários do Espiritismo. Na segunda, os relatos de Allan Kardec acerca de sua missão e da constituição do Espiritismo. Há também a biografia de Kardec e o discurso pronunciado sobre o seu túmulo, por Camille Flammarion. 31 de março de 1869, desencarna na capital francesa não apenas o emérito educador Hippolyte Léon Denisard Reville, mas o grande espírito missionário cognominado Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, deixando-nos como legado as luzes da terceira revelação, onde a ciência e a religião se interpenetram e a filosofia se expande para além dos limites da forma, para descortinar o mundo espiritual, a pátria natural de todos os homens. Então esse foi meu resumo da biografia de Allan Kardec, o codificador espírita. E eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, deixem o comentário de vocês. Peço que, sinceramente, comentem se vocês gostaram da biografia, se eu acabei esquecendo de algo. Comentem aqui embaixo qual a próxima biografia que vocês querem, talvez do Chico Xavier, do Divaldo. E também me sigam no Instagram, Espírita, tudo minúsculo, sem acento, _espírita. Se inscrevam no canal que tem muito vídeo legal aqui pela frente. Desejo uma ótima semana a todos, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Fui!